Boa tarde, meu nome é Mirelle Holanda, eu sou hipnoterapeuta e hoje, nessa tarde maravilhosa, eu estou aqui com a minha cliente, a Kátia Ferreira, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a experiência dela de passar pela hipnoterapia e eu quero apresentar para vocês. Kátia Ferreira, se apresente. Eu sou Kátia, né? Fiquei muito feliz com o convite. Me senti especial, né, por me chamar para participar. Você é especial. E tô aqui feliz e pronta, né, para apresentar um programa. Dividir a sua vida, né, a experiência. né, com mais pessoas que querem entender um pouco mais como é passar pela terapia, como é passar por esse processo de transformação, de crescimento. E você é um exemplo, assim, eu trouxe você porque você é realmente especial. Você começou o tratamento lá comigo em 2020. Isso. Começou em outubro de 2020. 2020. Você, como mulher, como mãe, e acabou gostando tanto do resultado em você que trouxe toda a família. Sim, com certeza. Né? Então, queria que se você pudesse nos falar o que te levou, né? Como você teve esse start de que precisava de uma terapia, de que precisava de uma terapia diferente como é a hipnoterapia. Na verdade, eu estava buscando um tratamento, né, na internet. Aí eu vi o Instagram lá e dizendo que tratava ansiedade, medos. E eu vi que era tudo o que eu estava passando, né? Eu estava presa ao medo, ansiedade, coisas que eu não tinha, né? Eu não tinha medo, não tinha ansiedade. E quando eu me tornei mãe, foi aparecendo esse sentimento, né? Aí foi quando eu fui buscar ajuda e tinha lá hipnoterapia, que era algo bem diferente, que eu nunca tinha escutado falar. E eu gosto de coisas novas, né? Que sou muito curiosa, né? Aí eu fui buscar e quando eu vi que era de Fortaleza, que eu conheci o local que é aqui na Dom Luiz, né? Eu vou saber o que é a hipnoterapia, né? Então eu fui atrás, porque tinha tudo que eu tava passando, né? Tava me sentindo presa para seguir, para realizar as coisas que eu gostava de fazer. Coisa simples, né? Estava se sentindo travada. Estava me sentindo travada para realizar as coisas que eu gostava de fazer e não estava fazendo mais. Quando você foi lá, primeiro a gente marca uma consulta, né? Quando você chegou lá na consulta, assim, você se identificou, você entendeu um pouco mais sobre o que você estava passando, deu para fazer algumas conexões, porque eu sempre gosto de mostrar que aquilo que você passa hoje tem muita conexão com tudo aquilo que você viveu. Já na consulta, eu já procuro deixar esses links, assim, um pouco visíveis, para que a pessoa entenda que são gatilhos que ela está vivendo hoje, como se fosse um espelhamento, né? Então, assim, como foi assim a primeira consulta para você? Já trouxe clareza? Sim, na consulta eu já senti nem vontade de ir mais. Porque, assim, a consulta eu já me senti muito bem. Porque você mexeu nas coisas que eu estava sentindo e que eu não tinha ninguém que eu falava, né, isso. Então, assim, já mexeu nas coisas que eu tava sentindo e pensei assim, é normal sentir isso, porém, agora eu não estou sozinha, né? Aí trouxe clareza, né? Mas aí o que as pessoas não sabem é que saber por que está acontecendo não trata. Não trata isso. Né? Então, na consulta a gente traz muita clareza, mas e aí? Agora eu sei, agora eu entendi por que que eu sinto assim, o que é que tem a ver? Por exemplo, muitas questões que você passava, né? Você chegou lá para tratar essas ansiedades, esses medos, e a gente pegou muita conexãozinha, assim, do tempo que você era criança, em que você morou com a tia, e muitas vezes você se sentiu assim constrangida ou com medo em alguns momentos, né? A questão de você morar em muitas casas, não tinha muito um lugar que era seu. Eu não entendia porque que eu saía com os amigos, com os familiares, e eu não conseguia descansar, eu não entendi, só ficava ali fazendo, agradando, servindo, né? E eu não entendia o porquê. E aquilo era cansativo, né, para mim. E já na consulta você conseguiu linkar que lá atrás, né, na sua
a criança e adolescente, você era aquela pessoa que servia para agradar, que era como se você tivesse que mostrar ali o seu valor para você conseguir ficar naquele lugar, né? Para você conseguir ser alimentada, criada, até você poder crescer. Então, era um mecanismo de sobrevivência que você desenvolveu ali e levou para a vida adulta. Então, mesmo nos lugares onde você era visita, você não conseguia ser a visita, né? Não conseguia Chegava, descansar. tinha que ir, deixa eu tirar a mesa, deixa eu lavar a louça, deixa, né? Isso. Então, isso era um sintoma de todo o aprendizado que você fez lá atrás. E esse meu comportamento, eu comecei a perceber que sufocava as pessoas, né? Sufoca também você sempre estar disponível ali, né? Então, querer fazer na frente, né? Aí passava uma imagem de que assim, eu não sei e só ela que sabe. Eu passava essa imagem, só eu que sei fazer. Olha que louco, né? Só eu sei fazer isso aqui, tu não sabe, mas não era isso que eu queria passar, né? Aí eu fui percebendo com o tempo esse meu comportamento e fui percebendo que também eu sufocava as pessoas, né? Os familiares, né? Aí eu comecei a dizer, tá errado aqui, então eu vou buscar ajuda. Isso. E como foi passar pela primeira sessão? Assim, eu sempre digo que a primeira sessão, ela é a especial, né? Porque você nunca teve contato, então você chega ali, a gente acessa momentos, ela é muito profunda. Eu sempre digo assim, às vezes precisa doer para não doer nunca mais. É sobre isso, né? É mais ou menos isso. Como foi passar pela primeira sessão, assim? A primeira sessão, para mim, foi algo que, quando terminou, eu disse assim, foi uma experiência, assim, surreal, que eu jamais imaginei que teria um tratamento, assim, acessível pra gente, né? Então, assim, quando terminou, até, por exemplo, o tempo, gostei muito do tempo, de 3 horas, eu acho que quando eu abri o olho já era à noite, e vi que o que eu tinha dentro de mim era real, que quando eu perdi minha mãe, né, eu tinha 7 anos, então tinha coisas ali guardadas que eu pensei que era algo da minha imaginação, é algo que eu criei, mas era tão real que quando eu abri o olho e vi que você também se emocionou, né? Foi. Eu me emociono demais, porque não tem como, né? E principalmente quando termina, porque assim, na hora eu tô ali naquela coisa, quando termina que eu vejo aquele sorriso, aquele desabrochar. Isso tudo foi tão real que até ela se emocionou com a história. Tava tudo guardado aqui dentro, eu não conseguia falar da minha mãe. 30 anos que ela tinha falecido e eu não conseguia falar dela, né? E a terapia... Pôde soltar isso, né? E hoje, quando você fala dela assim, eu vejo que você se emociona. E isso é bom, a gente não deve prender a emoção, mas é uma emoção boa. É leve. É leve, não é né? uma emoção com dor, né? Então, assim, foi muitos anos ali sofrendo, né? Eu não tinha sofrido luto. Então, na terapia, eu resolvi isso, né? Pôde ressignificar, pôde encontrar. Pude lembrar dela sem dor. Eu lembro dela e sinto alegria, leveza. Sinto que... Sente a paz, né? De tudo foi como precisou ser. Isso. Né? Não ficou mais aquela falta, aquele se tivesse sido mais tempo e aqueles porquês, né? E por que ela foi embora tão cedo e por que, né? Que a criança... tem essa percepção, tem essas dúvidas, porque elas são uma criança, né? Não tem a maturidade de entender. E isso a gente leva para a vida adulta e chega um ponto que não faz mais sentido você ficar preso nessa dor. Você já tem ferramentas, já tem habilidades, já tem recursos para transformar essa dor em algo mais leve, em uma aceitação, não é? Que foi você foi buscar lá. Então, hoje isso está bem resolvido para você, né? Isso. E a questão, assim, do aprender a dizer não, que foi uma das coisas que a gente trabalhou, até paralela a essa questão de estar sempre tendo que estar servindo o outro, você também tinha muita dificuldade em colocar limites, em dizer não quando alguém te pedir alguma coisa e acabava ficando exausta, porque queria atender a todos, né? Hoje se tornou fácil dizer não.
É gostoso dizer não. Eu me sinto orgulho, assim, eu sinto orgulho depois de dizer não pra muitas coisas, né? Coisas que me sobrecarregavam. Porque eu falava muito sim, mas sem querer, né? E hoje eu aprendi a dizer não. E eu sinto orgulho de aprender, de falar o não respeitosamente, né? Sim. E isso te impediu de fazer as coisas para os outros? Assim, Não. né? É só a questão do equilíbrio. Porque isso. algumas pessoas pensam assim, eu vou fazer terapia e vou aprender a dizer não e agora pronto. Mas eu gosto de ajudar. E aí eu sempre digo, mas você vai continuar ajudando. Você só não vai se esgotar de tanto ajudar. Eu dizia o não, mas isso ali eu carregava um peso por dizer aquele não, né? Eu ficava justificando porque eu dizia não, entendeu? E hoje não, eu digo não de forma respeitosa, com clareza, que a pessoa entenda e durmo leve. Bota a cabeça no travesseiro e dorme, né? Durmo leve. Assim, e houve, Kátia, assim, algum momento específico que você percebeu que estava precisando dessa mudança, assim, foi um start mesmo? Foi essa dor que startou, assim, foi algo que aconteceu que disse, não, agora eu preciso de terapia? Sim, por sentir todos esses bloqueios, assim, de não ir, de parar de sonhar, de querer realizar, por exemplo, fazer uma faculdade, de trabalhar fora, fazer curso, eu perdi essa vontade, né? Aí quando uma amiga minha de infância chegou e só em me ver ela percebeu isso, cadê a Kátia que eu conheço? A Kátia que vai atrás, que realiza. Foi quando ela disse isso. Porque eu sentia tudo isso, mas eu achava assim, vai passar. Mas quando ela chegou e disse assim, eu não estou reconhecendo a Kátia. Aquela Kátia destemida, que realiza, que faz acontecer, entendeu? Aí caiu a ficha. Aí caiu a ficha. Assim, eu estou desconectada de mim, né? Eu quero reencontrar essa Kátia, né? Quero encontrá-la. Então foi ela que deu esse... É mesmo, ela sempre me admirava, né? Foi um presente. E de repente ela chegou para me visitar e percebeu isso. Foi um presente que ela lhe deu, né? Que mostrou uma dor, mas também lhe abriu uma oportunidade de mudar, né? De enxergar, de perceber que estava vivendo isso. Porque a gente fica muito no automático. Como você falou, acha que vai passar, porque eu tive filho e isso é normal, é assim mesmo. Né? Então, mas quando essa minha amiga, que era uma pessoa que sempre me admirou, chegou e falou, aí eu disse assim, então tem algo errado. Ai, que bom. Eu me desconectei de mim. Foi um presente, né? E houve algum, assim, desafio, alguma resistência interna ao longo do processo? Não, eu fui, assim, foi muito fácil, porque eu queria muito sair disso. Desses bloqueios, desses medos que não existia, né? Então, assim, pra mim foi muito fácil. Foi tão fácil que eu acho que eu sufoquei as pessoas que estavam perto de mim falando da Mirella. Querendo que eu todo queria mundo que todo mundo conhecesse. Eu queria que todo mundo fizesse terapia. Acontece isso. Tanto que eu cheguei pra você e falei, né? Eu tô sufocando as pessoas, querendo que elas façam também. Porque tem solução. Ansiedade tem jeito, depressão, ela é assim, aí eu disse assim, tinha gente que falava, era assim, e Deus tá onde? Só fala da Mirella, entendeu? Mas é porque quando a gente Deus colocou ela no meu caminho. Com certeza, e eu sempre oro e peço que ele só falava na minha, eu fiquei tão assim, cheia de alegria, de coisa boa, que eu queria que as pessoas que eu amo fizessem. Isso. É tanto que o Sérgio, meu esposo, né, ele teve uma resistência porque eu ficava direto. Você tem que fazer, é muito bom, sabe? Aí depois que eu tive a conversa com você, ninguém muda ninguém. Nós não vamos abrir a cabeça da pessoa e botar ali, entendeu? Aí foi quando eu me acalmei e passei a escutar as pessoas. Eu não fiquei só falando, entendeu? E aí, quando você soltou, o que foi que aconteceu? Quando eu soltei as pessoas, aí elas começaram a elas vieram. Isso. Inclusive, o meu esposo, né? Quando eu deixei, né, fiquei quietinha na minha, tem o tempo de cada um. Decidiu ir.
Eu sempre falo, assim, para os meus clientes, né, que esse é um movimento bem natural. Quando a gente tem algo que a gente se beneficia muito, a gente quer que o outro faça, a gente quer que ele enxergue. E é importante a gente perceber que existe o tempo do outro e existe essa relação aí que acontece de que se você falar muito, cria um bloqueio, né? Então, aquilo, quando você solta e você muda, o exemplo ele arrasta. Então, o outro se interessa porque ele tá vendo você melhor, tá vendo você mais alegre, tá vendo você de bem com a vida. Poxa, o que foi que você fez que você tá desse jeito? Aí, quando vem a pergunta, aí vem o interesse. E assim é bem mais fácil da pessoa vir do que você puxando. Isso. Entende? Eu costumo dizer assim, que é igual aqueles restaurantes que a gente vai pro shopping, que a pessoa fica, vem aqui, almoça aqui, puxando, né? Laçando. E aí a primeira coisa que você faz é a repulsa. Quando você passa no shopping que tem aquele pessoal que fica vendendo revista também, né? Vem aqui um minutinho, não sei o que, você já passa lá do outro lado, entende? Faz porque sentido, o que atrai é o exemplo. Então, você vivendo a sua terapia, vivendo os resultados da sua terapia, as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, a Kátia tá tão bonita, tá tão sorridente, tá tão melhor, o que foi que ela fez? Aí vem o interesse. Aí assim você consegue puxar. E eu ouvi isso, assim, as pessoas dizer, tá diferente. Eu me acalmei mais a bola, baixei mais a bola, entendeu? Tá diferente. Mas é natural. Quando a gente passa por uma coisa que a gente gosta muito, a gente quer que todo mundo faça e todo mundo se beneficie. Isso é do seu coração, que é bom, né? E como foi que mudou, assim, a tua forma de se relacionar depois da hipnoterapia com as pessoas, com o seu esposo, em casa? Eu passei a ouvir do que falar mais. Eu atropelava as pessoas com minha empolgação, né? Então, hoje eu escuto mais as pessoas e a conversa fica mais leve. Eu escuto, eu sei escutar, eu sei dar o tempo da pessoa, entendeu? Eu aprendi isso. E com isso o maridão começou a olhar e dizer, eu quero isso pra mim também. Isso, Eu lembro, Kátia, a primeira vez, não sei se foi a primeira vez, mas pelo menos a primeira vez que você me falou que tinha conseguido dar um não. Você lembra disso? Que você passou a mensagem pra mim e disse assim, eu fui pro banheiro chorar. Lembra disso? Foi. Eu cheguei cansada, queriam que eu desse uma carona, fosse deixar todo mundo não sei aonde. Foi. E aí eu disse, gente, sinto muito, tô muito Nossa, cansada e não vou. Tu lembra disso? Foi. Mas eu fui lá pro banheiro chorar, depois de Eu emoção, chorei. de orgulho de mim, porque a Kátia de antes tinha dado não. Tinha pego a chave do carro, tinha ido cansada mesmo, a Kátia de antes, né? E tinha ido do jeito que tava, cansada, deixar cada um em casa. E eu consegui ali me priorizar, eu tinha dirigido já não sei quantas horas, cheguei cansada, e eu disse, gente, sinto muito, mas hoje não dá. Hoje não dá, e eu fui pro banheiro chorar, chorei bastante. De emoção. De emoção. Porque é leve quando a gente aprende, sabe? Fica tão leve que... Eu lembro disso, nunca esqueci disso. Não sei se você lembrava o que tinha me contado. Você falando, eu lembrei. E assim, sobre a transformação da família. Primeiro veio o esposo, né? Como a gente tá conversando aqui. Depois veio a pequenininha. Como eu te falei, a resistência dele, né? Foi porque eu sufoquei, né? Aí quando eu soltei, deixei quietinho, não falei mais. Aí foi quando ele começou a querer vir. Né? E aí trazer o marido e os filhos se torna mais fácil para mim, porque aí eu não preciso me preocupar tanto com eles, né? Porque aí cada um cuida do seu emocional e fica mais leve para a família. A convivência fica mais leve, porque o que pega é a dor de cada um. Então junta a sua dor com a dor deles, os seus gatilhos, os gatilhos deles, os gatilhos das crianças. Então, cada um cuidando da sua dor, a convivência fica bem mais fácil. Aí né? eu tinha essa questão com o esposo, né, de cuidar de tudo. Eu não deixava ele fazer as coisas, resolver os problemas. Eu tratava ele como um menino, né? Era o menino. E isso atrapalhava muito a nossa relação, né? Eu não tratava ele como um homem, tratava como um menino da casa. Como alguém que dava conta, né? Isso. Então você deu esse espaço. Então eu pegava tudo pra mim,
Até eu lembro que você disse assim, vamos deixar essa super, né? Essa Mulher Maravilha. Essa Mulher Maravilha num cantinho e vamos dividir as tarefas. Não conseguia deixar ele pro médico sozinho com as crianças. Quando eu dava todas as orientações, né? Eu que pagava as contas, ele trabalhava, mas o dinheiro todo era na mão, eu que pagava as contas, não deixava. E depois da terapia, aí dividiu isso, sabe? Dividiu. Olha, o esposo, a esposa, o pai, o homem, a mulher. Então, o legal foi colocar cada um no seu cantinho, no seu lugar, no ninguém seu invadir e se libertar desse controle, né? Porque esse controle era pesado para mim. É pesado para você, né? Apesar de que você como se você só tivesse confiança se fosse você fazer. Hoje é muito leve assim ele. E ele pode também crescer mais. Muito ele, né? É tanto que por que eu não conhecia a terapia, a hipnose com uns 20 anos? Ele falando. Pois é, mas ele também fez um tratamento bem legal, se libertou de várias travas e pôde ir para a vida, assumir essas responsabilidades, porque também isso acabava deixando um pouco ele inseguro, como se ele não soubesse fazer nada, né? Como você deixava tudo prontinho, e disse assim, agora você vai, só ele se sentir inseguro, né? Sim. E aí você foi saltando e tudo, e ele foi pegando confiança, tanto é que hoje tive ótimas notícias que ele está no emprego que pediu a Deus, trabalhando, se encontrou, né? Fez a publicidade e eu se encontrou na empresa que ele está hoje. Estou muito feliz com isso, porque ele foi um caminho que foi bem árduo também para ele. Aí ele foi, né? Aí tem a Alice, né? A Alice fez a sessão dela com 9 anos, né? Foi, a Alice pequenininha, né? Ela com aquele choro que eu não entendia. Ela começava a chorar e durava, assim, 2 horas chorando. E foi na época da pandemia, mudança de casa, mudança de colégio. E eu me sentia culpada. Eu entendia que ela pensava assim, a mamãe é culpada de ter me tirado do colégio, mas veio a pandemia, né? Então ela fez a primeira sessão porque estava nesse choro, né? Aí eu trouxe ela e foi a melhor coisa. Graças a Deus ela tá bem. Aí o Levi tinha 10 anos, né? Ela 9, 10. O Levi era um caso assim. Ele botava os bilhetinhos na geladeira, né? Eu dizia, quando vai ser a minha vez? Porque foi a mãe, foi o pai, foi a irmã, né? E ele dizia assim, por que a senhora levou só a Alice? Aí eu você não via não, ela chorando de forma descontrolada, que eu não entendia. Aí ele, mas a senhora não me vê chorando, porque eu choro no banheiro. Aí foi a gota. Foi, quando você me falou isso, eu disse, Kátia, uma criança pedindo pra vir pra terapia, eu acho que você precisa... Ele disse assim, vocês conseguem ver a Alice chorando, mas vocês não me veem porque eu choro no banheiro. Tanto é que na época eu até falei assim, ó, não se preocupe com o financeiro, traga ele, não foi? Sim. Porque uma criança que pede pra ir, a gente precisa olhar pra isso. E ele tinha medo de ficar só. Eu não deixava ele só, porque ele chorava, ele tinha pavor de ficar só. Aí depois da terapia, ele perdeu esse medo. E ele já tá um rapazinho, né? Já você tá me dando notícia ali dele. Porque a Kátia já é minha cliente desde 2020. 2020, né? Outubro foi de 2020, a primeira de lá pra cá aconteceu muita coisa. São esses clientes que eu gosto de acompanhar, porque a gente vê a transformação. Quando você começou a terapia com a gente, você morava com o sogro, com a sogra. Isso, era todo mundo junto. Também era uma dificuldade de quebrar esse laço, de ir pra sua vida, né? Isso. Então, também eu acho que a terapia contribuiu muito para que vocês dessem esse voo, né? Porque estavam misturando, inclusive um pouco da cabecinha das crianças, que não sabia a referência a quem obedecer. Vovó dizia uma coisa, a tia dizia outra, a mãe dizia outra, né? E isso estava atrapalhando um pouco também a dinâmica familiar, inclusive a sua, né? Porque você ficava a minha meio perdida. Assim, quando eu casei, eu encontrei neles a minha família. E na verdade era a família dele, né? Pelo fato de ter perdido a mãe cedo.
Então tinha aquela carência forte familiar. Uhum. Então quando eu casei, eu encontrei na minha sogra a mãe, no meu sogro o pai e na minha cunhada a irmã mais nova, né? Eu acho até que assim, você não encontrou, você buscou. Eu busquei neles isso, né? Então foi aí que começou um sofrimento, né? Da minha parte. E esse sofrimento só fez eu não enxergar o amor deles por mim, entendeu? Porque eu queria mais, né? Uhum. Eu queria amor de mãe, o colo de mãe tinha aquele sentimento de ciúmes da cunhada com a minha sogra, né? Uhum. Porque eu me colocava como filha também, né? Então eu sofria muito. Aí quando eu fiz a terapia e coloquei todo mundo no seu lugarzinho, a minha sogra é minha sogra, meu sogro é meu sogro, minha cunhada é minha cunhada, aí eu comecei a mamãe perceber também, né? A mamãe no coração, eu tenho mãe, sim, né? a Eu minha não mãe, preciso né? de... Teve essa parte, né? Uhum. Então, assim, ficou leve, né? A relação. Hoje eu consigo enxergar o quanto o amor da minha sogra por mim, pelos meus filhos, eu consigo ver, entendeu? Uhum. E Sempre antes era pouco. era Tudo pouco. era pouco, Eu achava né? que era pouco. Por conta da Aí carência. eu dizia, não gostam de mim não, porque, né? Uhum. Porque eu queria mais amor. Sim. Mas na verdade era aquela carência de família, né? E aí é muito Da importante a gente colocar cada um no seu lugar, porque senão desarmoniza, Sim. né? E essa cobrança de algo que é sobre você, né? Era muito mais sobre a sua carência do que sobre o que ela não te dava, Isso. né? Então, onde era que tinha que ser tratado? Em você. E quando você olhou para isso, tudo melhorou. Na primeira sessão, né? Quando eu cheguei, eu já enxerguei com um olhar diferente, já senti vontade de abraçar minha sogra. Ela não iria entender, né? Uhum. Do nada. Do nada. Mas ela não precisa entender, não né? Não precisa entender. Só né? receber, né? Kátia, e assim, qual foi o maior aprendizado que você trouxe, assim, da hipnoterapia? O meu maior aprendizado foi: eu não preciso provar para as pessoas. Essa provação que não preciso agradar, não preciso, entendeu? Uhum. Não perder meu tempo, assim, tentando provar quem eu sou. Então foi um auto-reconhecimento de quem você é, do seu valor, de não depender mais da validação alheia para acreditar em quem você é. Isso. Legal, muito bom. E assim, para alguém que queira fazer, que ainda tem algum receio, você indicaria, o que você diria assim para alguém que ainda tem algum receio de fazer? Sim, quando vem conversar comigo, eu digo que não tem outra saída, assim, tem que fazer terapia. Porque sozinho a gente não consegue. Não consegue. Chega o ponto que, por exemplo, a terapia, ela chega um momento que, assim, até quando eu retornei, né, e você disse assim, é um tabuleiro, né, as peças não vai deixar de existir os problemas. As pecinhas vão mexer, ali os problemas vão vir e você já sabe o caminho, né? Então não vai deixar de existir o problema, então é buscar a terapia para ajudar você a alinhar as suas emoções, né? A você aprender, como a gente vinha conversando, assim, a se autorregular. Isso. Né? E que você não vai deixar de ter as emoções. Em algum momento, por alguma situação, você vai sentir rejeição, você vai sentir tristeza, você vai sentir tudo que você sempre sentiu na vida, porque a gente não tem como tirar uma emoção nunca mais eu vou me sentir rejeitada, nunca mais eu vou me sentir triste. Não. Você vai sentir, a questão vai chegar e você vai sentir. A diferença é de você saber lidar com isso, não deixar que isso te trave e não acreditar que essa situação te define, né? Sim. Assim, tipo, tô me sentindo rejeitada, então eu sou rejeitada. Uhum, sim. Então é diferente o eu sou, como eu estou, do que eu estou me sentindo, né? Você pode em algum momento se sentir rejeitada e trabalhar isso. Mas não, eu sou uma pessoa rejeitada, ninguém gosta de mim, ou porque a gente traz muito, quem tem essa carência, essa necessidade da validação, traz muito essa culpa toda pra si, né? Sim. Tem algo de errado comigo, então qualquer coisa que acontece ali, já foi sobre mim. Sim. Foi porque eu estava lá, foi porque não gostaram de mim, foi porque não gostaram do que eu falei, traz sempre tudo pra si.
E quando isso é tratado e você não necessita mais dessa validação, eu acho que é aprender a se autorregular. Isso, aprender a se regular e botar em prática, né? Porque não vai deixar de existir. Então, Sim. é muito bom saber lidar com as situações, com as pessoas diferentes, os comportamentos diferentes e identificar o gatilho para poder voltar e Exato, estar consciente, estar alerta, consciente, estar né, do vigilante. gatilho isso, Né, vigilante. nesse sentido de dizer, não, opa, pode ser que não é sobre mim, é sobre essa pessoa, às vezes, Isso. muitas vezes uma situação em que alguém grita com você, em que alguém fala uma grosseria, então muitas vezes fala muito mais sobre o que ela está passando do que sobre você. Isso. Mas se você não está terapeutizada, você já leva e guarda no coração e deixa lá pesando até explodir numa ansiedade, né? Isso. Se pudesse, assim, resumir a tua experiência com a hipnoterapia em uma frase, qual seria? Eu gosto muito de dizer, eu aprendi, né, que eu sou o suficiente. Eu sou a mãe suficiente para meus filhos. Eu sou a esposa suficiente. Independente se eu dou conta ou não. Mas o que eu faço como esposa, como mãe, como mulher, é o suficiente. E isso me deixa leve e grata por ter feito a terapia, né? Conhecido. Muito lindo, é isso mesmo, você é suficiente. Eu sou o suficiente para mim. E especialmente porque você tá sempre querendo melhorar. Sempre. Né? Que eu acho que muda muito também o nosso olhar com o outro, essa compaixão que a gente passa a ter pelo outro quando a gente faz terapia, da gente entender que muitas vezes aquela pessoa difícil que a gente tá lidando, ela é só uma pessoa cheia de questões, de dores iguais a nós, querendo melhorar e sem conseguir. E quando a gente olha para nós e percebe o quanto a gente gostaria de ser uma mãe melhor, o quanto a gente gostaria de ser uma esposa melhor, o quanto a gente gostaria de ser um ser humano melhor. E muitas vezes está tentando, mas o que você pode dar é aquilo, né? Então, você olha para o outro e diz, poxa, ele também está ali tentando, né? A gente não sabe o que está por trás, quais são as dores. Então, esse olhar também muda um pouco. Da compaixão com nós mesmos, né? Porque isso que você falou agora é simplesmente compaixão pura. Compaixão comigo mesmo. Com você mesmo. E é o que a gente chama de amor próprio, que tanto que as pessoas buscam. Que é esse olhar que você espera que o outro tenha por você, comece por você. Isso. Né? Comece por você, por se respeitar, por se olhar. Todo tempo eu tô nessa de ser o suficiente. Tô aqui, eu vou dar. Isso aqui foi o suficiente. Jogou o chicotinho fora. Chicotinho é aquela assim, tá pouco, fraca, né? Jogou o chicotinho, queimou o chicotinho, né? Agora só abraço, só amor. Eu lembro que quando eu saí, né, do consultório, da sessão, eu disse assim, pode dar uma lavada nesse sofá, que eu tô deixando tudo aí. Eu tô leve, vou leve pra casa, eu moro lá na Barra, eu vou caminhando, sem se preocupar com nada. É isso, Kátia, te agradeço pelo teu depoimento, essa história incrível, que me faz cada vez mais acreditar no meu trabalho, me impulsiona a nunca parar, né? Sim. Porque eu acredito que ainda tem muitas Kátias para eu dar a mão, e eu sempre falo assim, que eu faço metade do trabalho. A outra metade é você quem faz, com a sua força de vontade, com o seu desejo, com a sua decisão de mudar, né? Ninguém, nem eu, nem você, conseguiríamos fazer esse trabalho se não fôssemos juntas, né? Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite. Me senti... Eu ficava dentro de casa assim, que hora vai vir um nervosismo, uma preocupação? E não veio, porque assim... Você já me traz essa segurança, eu adquiri uma segurança. Quando você fala assim, vai dar certo, pronto. Se ela falou, tá falado, vai dar certo. Então, mas assim, não por mim, por você, porque eu digo... Eu adquiri essa segurança, assim, de não deixar as oportunidades ir embora. Ir lá, se deu certo ou não, eu só vou saber indo, então... Isso, de se colocar pra vida, né? Isso. De se abrir pra viver, então, viver o novo. Segurança de ir fazer... E não se preocupar com o que vão pensar e tudo, eu adquiri. É vida nova. Com
Pronto. Hipnoterapia. Que maravilha. É vida nova, É né? vida nova. Muita gente tá perdendo tempo, não tá? Sim, com certeza. Ainda pensando se. Tem que se permitir, né? Se pra permitir. Porque a oportunidade está aberta, Isso. né? Estou aqui para ajudar você, para ajudar vocês que estão aí, que se identificaram com a história da Kátia, que sentia muita ansiedade, que não sabia o lugar dela no mundo. Então, isso já traz uma ansiedade, isso já traz uma confusão mental. Então, é importante olhar para tudo isso, realinhar tudo isso, para viver essa vida leve que vocês puderam aqui conhecer um pouquinho. Essa história é muito maior, mas a gente tem um tempo aqui controlado. Sim. Mas deu para ver que desde dela até o filho, o outro filho, o esposo, fizeram a terapia e hoje eles conseguem conviver de uma forma muito mais leve, muito mais sadia, emocionalmente saudável, e isso não tem preço, né, Kátia? Não tem. Então, só quero te agradecer. Melhor investimento. Melhor investimento da vida. Que bom. Trouxe aqui para você uma lembrancinha com todo carinho, tá? Então, aqui é só para marcar esse encontro e te agradecer pela disponibilidade de vir aqui, dividir sua vida e te parabenizar. Desde o primeiro dia que você deu esse passo, você jamais retrocedeu. Não. E foi muito forte, foi muito lindo, foi muito emocionante acompanhar seu caso. Até hoje ainda me emociono com os vídeos que você me manda, com conquistas, né? As meninas riem muito. Eu digo assim, minha terapeuta, quando termina minha sessão, ela marca uma pra ela. Ela chora, eu faço ela chorar. Mas é de felicidade, né? De limpeza. As pessoas às vezes perguntam assim, não é ruim não você lidar com tanta dor? Eu digo, meu foco é no final. É o final, né? No final, limpa tudo e quando eu vejo aquele sorriso, quando eu vejo aquela borboleta desabrochando, aquilo ali não tem preço. Então, meu foco é no final. A dor é só o trajeto. Mas eu sei que no final tudo vai dar certo. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada também. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Né? Não, jamais. Não retrocedemos, né? Não. Obrigada, Kátia. Obrigada, gente. Até o próximo.